No Brasil, grandes porções do território continuam improdutivas. Enquanto isso, famílias de agricultores precisam de um espaço para viver e trabalhar. No episódio de hoje do Eu Fiscalizo, vamos conhecer de perto iniciativas do governo federal para permitir o bom uso da terra e os constantes desafios para a implementação da reforma agrária. País continental, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de área territorial, o quinto maior país do mundo em extensão. Com todo esse tamanho, a concentração de terras revela uma desigualdade quase tão grande quanto o Brasil. O último censo agropecuário do IBGE mostra que as grandes propriedades no Brasil representavam, em 2006, 45% de toda a área rural do país, mas eram menos de 1% do total dos estabelecimentos rurais brasileiros. Por outro lado, as pequenas propriedades, menores que 10 campos de futebol, por exemplo, ocupavam apenas 2,3% da área total e representavam mais de 47% dos estabelecimentos no país. A concentração é um mal para o país. Gera conflito, gera desigualdades sociais, gera falta de oportunidade, ela provoca, uma exclusão das pessoas. É uma relação direta entre concentração da terra, concentração da riqueza, concentração do poder, pobreza, desigualdade. E agora, nos mais recentes, o aumento da violência. De acordo com dados de uma organização internacional, o Brasil esteve no topo do ranking de violência do campo entre 2012 e 2016. Mas por que tantas pessoas têm dificuldades de acesso a terras no Brasil? Para tentar entender, nós temos que voltar ao passado e ver como tudo começou. Assim que as caravelas chegaram em 1500, a coroa portuguesa tomou posse de grande parte do território brasileiro, que já era habitado por centenas de etnias indígenas. Para facilitar a administração e manter essa conquista, foram criadas as capitanias hereditárias, comandadas por membros da nobreza. Essas, por sua vez, eram divididas em sesmarias, grandes porções de terra cedidas pela coroa para serem exploradas por colonos. Por falta de recursos, muitos enfrentavam dificuldades para manter esses territórios. Esse sistema durou até a independência do Brasil em 1822. A partir daí, não existia nenhuma lei específica sobre a distribuição de terras, o que deu margem para muitos conflitos violentos no campo e gerou um cenário bastante desigual. Foi só em 1964, durante a ditadura militar, que veio uma mudança significativa na legislação, o Estatuto da Terra. Essa lei trouxe o conceito de reforma agrária e estabeleceu a função social da propriedade rural, além de dispor sobre desapropriações de terra. De lá para cá, muitas iniciativas surgiram para promover a melhor distribuição da terra no país. Em 1970, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em 1985, foi lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. E em 1988, já no período democrático, a função social da terra ficou consolidada na Constituição Federal. Cumprir a função social significa atingir graus de utilização da terra. A função social, artigo 186 da Constituição Federal, vai elencar 3 ópticas, que são a óptica social, a óptica trabalhista, a óptica econômica e a óptica ambiental. O artigo 184, que aquela terra que não cumpre essa função social, ela deve ser desapropriada para fins de reforma agrária, ou seja, ela não é que ela pode ser, ela deve, quer dizer, seria uma obrigação
do governo, no caso o Executivo Federal, mais especificamente o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a desapropriar. Com isso, ela tira o direito absoluto de propriedade. Em 2003, nasceu o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, que mudou a visão do Estado sobre o assunto. A questão de gênero e o direito das populações tradicionais, sejam elas quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta, eles foram agregados aí no segundo plano de reforma agrária como parte da política de reforma agrária. A reforma agrária seria uma mudança na estrutura fundiária, na propriedade da terra, de forma que houvesse menos concentração e uma maior distribuição das terras entre todas aquelas famílias que se dizem camponeses, agricultores, produtores rurais. Na terra, a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente precisa, que é muito importante a gente colher um pé de mandioca, é muito importante a gente colher uma abóbora, um quiabo, porque se a gente não tiver uma terra, lá na cidade não tem condição da gente fazer nada disso. Os dois convidados do nosso bate-papo de hoje vão nos ajudar a entender melhor o universo da reforma agrária no Brasil. Tiago Modesto é secretário de Controle Externo no Mato Grosso do Sul e já participou de diversos trabalhos do TCU relacionados ao tema. Juscelino Bezerra é professor de Geografia no Departamento da Universidade de Brasília, com experiência nas áreas de Geografia Agrária e Geografia Econômica. Obrigada pela presença de vocês e eu começo perguntando ao senhor professor. Qual sua avaliação sobre a reforma agrária no Brasil? Olha, discutir reforma agrária no Brasil é um tema bastante complexo, bastante polêmico, né? Porque nós sabemos que o histórico do Brasil é que a terra ela é bastante concentrada. Sendo assim, a gente tem que levar em consideração esse contexto, né? De uma estrutura fundiária que, infelizmente, exibe números de concentração ainda muito graves. Mas nós temos que encaminhar essa discussão de reforma agrária para uma outra perspectiva, né? Que é encarar a reforma agrária como um modelo de desenvolvimento territorial para o Brasil rural, e não apenas como uma medida de simples distribuição de terras, como muitas vezes é concebida. E, Tiago, o que cabe ao TCU fazer em questão à reforma agrária no país? A reforma agrária, ela envolve patrimônio público. Desde o Estatuto da Terra, né, que na década de 60 começou essa discussão e esse processo de reforma agrária, a gente vem colocando diversos atores no cenário. O governo talvez seja o ator mais importante nesse caso, porque ele luta para acabar com os latifúndios, que são as grandes propriedades improdutivas, e também os minifúndios, que não são suficientes para uma família gerar recursos para a sua sobrevivência. E a reforma agrária hoje no Brasil, ela já ocupa mais de 11% do território nacional, e essas terras ainda são de jurisdição do governo federal e, por consequência, jurisdição do TCU, da nossa fiscalização. Obrigado, Tiago. E no próximo bloco nós vamos até o interior de Goiás para ver como está sendo feita a redistribuição de terras na prática. Cidade de Goiás, a antiga capital goiana, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Ainda hoje, mantém a arquitetura colonial. Além de abrigar toda essa cultura histórica de quase 300 anos, o município detém o título de maior concentração de assentamentos do estado. Ao todo, são 24. Pegamos a estrada e fomos conhecer de perto alguns assentamentos da cidade e também da região. Nessa propriedade vivem 55 famílias. O assentamento já tem 10 anos. Encontramos aqui o seu José Cardoso. Eu e minha esposa, nós somos filhos de assentado, né? Nós foi criado debaixo de um barraco, né? Desde o começo. Após anos de espera, hoje eles plantam hortaliças, criam gado e vivem da terra. Muito importante a reforma agrária, porque ela tira as pessoas da dificuldade, dá a oportunidade da pessoa crescer na vida e criar seus filhos com mais dignidade.
Assim como a família do José, muitas outras já foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária no Brasil e conquistaram um espaço para viver e produzir. Segundo o INCRA, 1.300.000 famílias já foram assentadas no país. Existem condições que devem ser respeitadas. Então, é um trabalhador rural que não possui renda superior a 3 salários mínimos, não podem ser assentados funcionários públicos. Então, são critérios que são eliminatórios para a política. No entanto, no ano passado, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades no programa. Quase 580.000 cadastros tinham suspeitas de não preencherem os requisitos necessários. O TCU, então, decidiu suspender temporariamente as concessões de benefícios do programa. Esse programa ele tem a intenção de colocar na terra aquelas pessoas de baixa renda que efetivamente possam trabalhar a terra e tirar dali o seu sustento. Então, a suspensão da concessão foi necessária também para que houvesse tempo para que se adequasse esse novo processo de seleção, para que se pudesse efetivamente colocar nos assentamentos as famílias que efetivamente necessitem dessa terra. A reforma agrária, ela é uma questão de justiça social, né? É a democratização das terras, é a democratização do ensino. A reforma agrária é importante para o país, né? Eu sou a favor da reforma agrária limpa. Isso é uma reforma agrária sem problema, sem nada. Tirar as pessoas irregulares dos lotes e colocar quem quer trabalhar. Tiago, por que o Tribunal de Contas tomou a decisão de suspender alguns benefícios de concessão para a reforma agrária? E se não tivesse feito isso, quais seriam os prejuízos? O processo de seleção de beneficiários ele estava ocorrendo de maneira ilegal. Quem decide quem vai entrar na reforma agrária, como vai entrar e em que medida vai entrar, essencialmente é o Congresso Nacional. E para isso existem leis que determinam exatamente como é esse processo. Esse processo é muito parecido com um concurso, só que a prática que estava acontecendo é que terceiros que não eram pertencentes ao governo federal estavam ditando as regras de quem entrava e quem saía ou de quem não entrava na reforma agrária, e isso está largamente comprovado nos processos. O prejuízo não é só econômico, que gira em torno de 2,8 bilhões de reais mais para frente, em concessão de benefícios irregulares, mas também o direito das pessoas de entrarem num processo justo e impessoal. Juscelino, na sua avaliação, como essas irregularidades afetam a reforma agrária no Brasil? Toda vez que você encontra problemas com relação ao público-alvo, né, dessa política pública, o Estado, os órgãos de fiscalização, eles têm que, de fato, atuar para inibir esse tipo de prática. Porém, é importante lembrar que a política de reforma agrária ela não pode ser totalmente suspensa em prejuízo daquelas pessoas que participam de forma adequada, correta e legal e que precisam acessar a terra. Você tem que conciliar a fiscalização, mas também o aprimoramento dessa política pública, que é isso que está em pauta. E, Tiago, quais as medidas para conter essas irregularidades? O INCRA, desde o momento em que foi suspenso a concessão do benefício, ele já está apto a liberar, desde que tenha certeza do que está fazendo e sob responsabilidade do gestor que o fizer. Então, o TCU somente suspendeu aqueles que estão irregulares. Quanto a novos processos, o INCRA ele precisa mudar o jeito de fazer a seleção para a reforma agrária antes que se faça a seleção. E das medidas que o acórdão determina, quais já foram tomadas? O INCRA já começou o saneamento de muitas das irregularidades. Também o governo federal editou a medida provisória 759 de 2016, que condensa e consolida todas as regras que já eram vigentes em diversos normativos que foram usados como critério de avaliação pelo TCU. Então, todas essas medidas já estão em marcha e acreditamos que o processo deve melhorar como um todo. Obrigada. Vamos conhecer agora um outro caminho que trabalhadores rurais podem usar
para ter acesso às terras. Nós estamos na Fazenda Gurita, no interior de Goiás. Aqui vivem 34 famílias divididas em pequenas áreas, obtidas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Trabalhadores rurais com pouca ou sem nenhuma terra, filhos de agricultores familiares e estudantes de escolas agrotécnicas podem comprar imóveis rurais com condições especiais e pegar financiamento para investir na produção. É o caso do seu José Estevão. Ele comprou a terra em 2002 e já está quase terminando de pagar o financiamento. Nós estamos pagando as parcelas. No começo foi mais difícil. No começo, as primeiras prestações não foi muito fácil, não. Que agora até não está tão difícil, não está mais fácil, que aí nós fez financiamento, aí tirou o dinheiro, comprou umas criação. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é outra alternativa do governo para quem busca um local para produzir e morar. É um programa de acesso à terra para que trabalhadores que tenham 5 anos de experiência dentro dos últimos 15 anos no meio rural possam ter acesso à terra por meio de um contrato de financiamento em 20 anos, com 3 anos de carência, em juros que variam de 0,5% a 2%. O Programa Nacional de Reforma Agrária, primeiramente, a pessoa vai ter uma vinculação direta com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. O INCRA é o proprietário e passa a posse para a família a ser beneficiária da reforma agrária. No crédito fundiário já não tem essa característica, a pessoa ela, vai receber um título, né? Já tem uma área determinada, tá? E vai assumir a condição do pagamento das parcelas. Nessa propriedade, os pequenos produtores contaram com a ajuda de uma cooperativa e do sindicato local para elaborar a proposta de financiamento, que deve ser aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A gente dá o apoio correndo atrás, levando isso até o crédito fundiário, trazendo o crédito fundiário para vistoriar as fazendas e cortar ela e dar o apoio no Banco do Brasil, quando pegar os créditos. Ajuda a caçar a fazenda, achar a fazenda, montar os grupos pelo sindicato, de 20 famílias, 15 famílias, 30 famílias e colocar na terra. Conversamos com alguns agricultores que moram nessas agrovilas. Como são conhecidos cada pedacinho de terra por aqui? Eu sou um pequeno dono de um pequeno pedaço de chão aqui. É muito importante porque sem essa ajuda do incentivo de financiamento, de crédito, não tem como o pequeno crescer, né? E trazer novidade, trazer tecnologia para o pequeno produtor. Meu pai vivia trabalhando para os outros, levantando as madrugadas, né? Era bem complicado. Não ganhava aquilo que merecia, na verdade. Graças a Deus, quando ele adquiriu aqui, melhorou bastante. Minha irmã hoje faz faculdade, graças a eles aqui, né? Mas é preciso ter cautela quando for buscar um crédito para comprar terras. E tem muita gente que abandonou os lotes. Então a dívida fica com a pessoa, no CPF da pessoa, e aí ela fica amarrada no preço, no financiamento para pagar a terra, não vai ter o dinheiro para fazer o investimento na terra. Não temos de forma algum interesse na União de retomar o bem e o imóvel. Nós queremos, inclusive, incentivar e cada vez mais gerar bons projetos nisso para viabilizar de forma efetiva esses trabalhadores na terra. E o crédito fundiário tem permitido que a gente possa fazer com que mais agricultores estejam no meio rural. Até para nós foi a realização de um sonho, né? Para a minha família. E eu quero continuar aqui, quero continuar com meu pai, quero continuar trabalhando como ele me ensinou, né? O TCU também tem estudado crédito fundiário. Tiago, o que tem se observado até agora? Bom, o TCU fez uma auditoria no ano de 2011 nesse tema. Basicamente, o que foi encontrado é que a política não tem atingido os seus objetivos finais de democratização da terra e de desenvolvimento. Muito por conta de processos de trabalho que estavam mal desenhados, seleção de beneficiários que não deviam ter sido selecionados, compras de terras com baixa fertilidade, baixa aptidão agrícola e falta de assistência técnica para um público que precisa mais do que
os demais que trabalham sob uma ótica mais empresarial no meio rural. Juscelino, qual a importância desses programas alternativos à reforma agrária? É importante destacar a intersetorialidade das políticas públicas. No caso da política de crédito fundiário, não há consenso entre os especialistas. Por exemplo, existem muitas críticas com relação à possibilidade que esse tipo de reforma agrária possa trazer aos agricultores processos de inadimplência, de dívidas, né? E também, de uma certa forma, ele inibe o Estado de cumprir o que a lei obriga, que é fazer a reforma agrária a partir de dispositivos que já existem na Constituição. Obrigada, Juscelino. E no próximo bloco vamos conferir como a agricultura em pequenos lotes de terra pode mudar a realidade de famílias do município e até da economia do país. Local de trabalho e moradia. A produção é a principal fonte de renda e tudo é administrado pela própria família. Essas são as características da agricultura familiar, maior produtora de alimentos orgânicos no Brasil e responsável por 70% dos alimentos consumidos no país, segundo dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. E muitos desses agricultores estão nos assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária. Quando as famílias chegaram aqui, em 1999, essa terra era só pasto. Hoje, com um cenário bem diferente, o assentamento Serra Dourada é responsável pelo abastecimento de 90% das hortaliças da cidade. Conversamos com um dos moradores, o seu José Osmar, que junto com a esposa plantou cada árvore da propriedade em que vivem. Eles contaram com a ajuda do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para investir na terra. Aqui a gente tem a produção de leite, né, que a gente pega o leite e industrializa aí, faz um requeijão, faz um queijo e vende na cidade. A gente produz alface, couve, cheiro verde, mandioca, frutas. Durante esses 18 anos, eles já venderam alimentos para mercados e escolas da cidade. E agora aguardam um novo projeto da Associação dos Moradores do Assentamento, uma fábrica de polpa de frutas que deve funcionar em breve. A gente sonha com isso porque, primeiro, a saúde da gente diminuiu, que a gente ficou velho. Mas aí é um espaço da gente continuar trabalhando. Uma indústria, uma coisa... Emprego para os jovens. Emprego para os jovens, isso que ela falou, para a mulher. Porque as mulheres podem tomar conta, dá para nós, os homens podem colher a fruta, podem buscar a fruta no cerrado, pode fazer. E as mulheres, os jovens podem ficar na fábrica. Então todo mundo vai continuar ganhando dinheiro. A Organização dos Agricultores em Cooperativas ajuda na comercialização dos produtos. Avelino é presidente de uma cooperativa da região que vende para 13 cidades por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os produtos nossos é feito com amor e carinho. O produtor ele tem um significado importante também na produção, com zelo. Nós plantamos muitas coisas sem veneno, sem adubo químico, tudo com esterco de gado, produção ali do bem da roça mesmo, da terra mesmo. E eles chegam com a qualidade, que agora nós temos um transporte para levar para a merenda escolar, uma qualidade fresca, né? Chega lá como está colhendo na horta naquele momento. Um dos destinos das verduras, frutas e legumes cultivados lá nos assentamentos é essa escola municipal em Goiás. E a gente chegou bem na hora da merenda. Vamos lá conferir? Quem é aqui que gosta da merenda escolar? A parceria que a gente tem da agricultura familiar, ela vem de encontro com alimentação saudável, né, para as crianças. Enriquece bastante os alimentos, são todos de ótima qualidade, 100% aceitabilidade. É um enorme prazer de produzir alimento da agricultura familiar, a reforma agrária dá certo e hoje eu tenho um orgulho de ser assentado à reforma agrária. Juscelino, como você avalia as políticas públicas que tentam fortalecer a agricultura familiar?
Bom, a agricultura familiar e camponesa no Brasil é muito importante, tendo em vista a sua participação na produção de alimentos e também no conjunto de propriedades existentes no Brasil, que a maior parte das propriedades são propriedades da agricultura familiar. As políticas voltadas para a agricultura familiar devem fortalecer o acesso a crédito, o acesso à assistência técnica, um maior suporte aos agricultores, sem, obviamente, perder de vista a política de reforma agrária. Então esse é um caminho interessante a ser seguido. Com certeza, mas temos muito ainda que avançar. E, Tiago, na percepção do TCU, qual seria o principal desafio para os próximos anos quando se trata de organização agrária no Brasil? São muitos desafios. O TCU tem estudado a reforma agrária não de maneira isolada, mas estudando toda a influência governamental na ocupação do território agrário. Então, nós estudamos também processos de regularização fundiária, o próprio crédito fundiário, outras políticas que competem por espaço, como, por exemplo, a política indígena, a política de unidade de conservação. Então, essa organização do espaço, ela vai ter que ser estudada como um todo e não de maneira isolada. No caso específico da reforma agrária, o grande desafio é cumprir o objetivo da reforma agrária, que é acabar com o latifúndio, acabar com o minifúndio e de quebra, que eu diria de quebra, mas talvez seja o mais importante, é que um agricultor sem terra, um trabalhador rural sem terra, se torne realmente um agricultor familiar independente. E a Constituição brasileira garante a todo mundo que está na reforma agrária o direito de comprar a sua terra e de ser livre do Estado. É isso que o TCU vai perseguir dentro dos seus processos de trabalho e auditoria. Tiago, Juscelino, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, que deixou a gente com muito o que pensar sobre o assunto. E o programa de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no mês que vem em mais um programa Eu Fiscalizo. No próximo programa, nós vamos falar sobre o que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa e de como isso pode afetar a saúde de muita gente. E mais, o que tem sido feito para melhorar a gestão de resíduos. Tudo isso no Eu Fiscalizo.